E agora vamos falar de um assunto que preocupa muito os pais, o desenvolvimento da criança. Qual a idade para começar a andar, quando deve comer sozinho e quando é necessário buscar um tratamento. E para isso estou recebendo aqui no estúdio a psicoterapeuta Thalita Lacerda Nobre. Bom dia, Thalita, tudo bem? Bom dia, tudo Obrigada bem? pela sua presença. Eu que agradeço. Acho que é um assunto muito importante para ser abordado, né, Thalita? Eu queria que você começasse explicando, então, qual o objetivo da psicoterapia infantil. Bom, a psicoterapia, ela, como todas as psicoterapias, né, elas são voltadas para a gente tratar do sofrimento da pessoa. Então, se os pais ou a escola detectam especificamente na criança algum comportamento diferente ou alguma coisa que esteja acontecendo que não esteja dentro do esperado, né, e o que eles estão vendo até com os colegas em relação à escola, ou mesmo nos familiares, né, tem crianças pequenas também em casa e não se observa que está dentro do esperado, aí é válido procurar psicoterapia. Tá, mas para tudo isso tem um momento, né? Porque eu sou mãe também e eu comparo muito. A gente tem amigas da mesma idade que têm filhos e a gente compara, meu filho já começou a andar, o meu ainda não. Mas para tudo isso tem um momento, não são todos naquele mesmo mês ou naquele mesmo ano, né? Sim. Como claro. é que funciona isso? Na verdade... No caso de andar, por exemplo, né? Se tem um prazo, até que idade a criança tem que estar andando? Espera-se que por volta entre 10 meses, 12 meses, a criança já esteja começando a dar os seus passos, né? Tá. É bem importante que se observe até antes disso se a criança já vai se apoiando nos objetos, ela já vai querendo ficar de pé. Uhum. E é bom os pais terem esse olhar. Não ficar, como você estava falando, fechando numa certa tendência de que precisa ser nessa data exatamente, né? Se cobrando isso, né? Claro. Não é saudável nem para o pai, acredito que nem para a criança também, que fica aquela cobrança, né? Isso. E a alimentação? Quando que a criança pode passar a comer sozinha? Quando que o pai tem que parar de incentivar isso e deixar realmente que ela tente se virar sozinha nesse caso? Olha, as crianças têm uma questão de desenvolvimento motor, né? Então, a criança ela precisa, aos poucos, ir ganhando firmeza motoramente, né? Em segurar os objetos, em segurar um copo, por exemplo, em segurar um talher. Mas se ela não for estimulada para isso, ela vai demorar mais para se desenvolver. Então, é bom que a criança vá começando aos poucos e pegando as coisas e levando até a boca. No começo ela vai se sujar toda. Normal. É normal isso acontecer. Isso também é até importante para os pais, né, que não fiquem reprimindo muito essa sujeira, porque faz parte do desenvolvimento motor. Do aprendizado, né? Do aprendizado. A gente sabe que a gente tem que acertar a boca, né, e é difícil, porque a criança não tem essa noção. Então, é bem importante que os pais vão tratando isso de uma forma bem natural e estimulando ela. Esse estímulo é importante, doutora? É bem importante. Tem que ter, então, estímulo em casa, na creche, na escola, onde for. Sim, sim. Não ficar dando as coisas para a criança já direto. É importante que ela vá pegar, que ela leve até a boca. Depois começa a desenvolver essa capacidade de poder pegar a colher, ela mesma fazer essa tentativa de levar a colher até a boca. Então, é aos poucos um desenvolvimento que ela vai cada vez mais desenvolvendo dentro dela, né? Essa capacidade de fazer as coisas sozinhas. Então, os pais têm que ficar nessa função de ajudar, estimular e não fazer tudo pela criança. Supervisionar, né? Supervisionar. E a falta de concentração, problemas de aprendizado, interação social, isso também os pais têm que estar reparando, os professores também, é importante? Na verdade, quando a criança entra para a escola, aí que a gente vai começar a observar, porque ela vai interagir com os colegas, ela vai ser obrigada a interagir, né? Porque ela está numa classe, precisa interagir com o professor, até mesmo para pedir para ir para o banheiro, alguma coisa assim, precisa interagir com o professor. E então é aí que a escola já começa a observar algumas coisas que talvez os pais não observavam, porque ela estava dentro de casa, ela estava convivendo só com eles. Naquele mundo dele, né? De repente. E aí ela vai colocar, aí ela vai colocar em prática o que ela aprendeu no mundo em casa, no mundo fora. Então, isso gera medo, gera ansiedade. Então, cada criança vai lidar com a ansiedade e com o medo de uma forma diferente, né? Então, é importante que a escola estimule isso, estimule o trabalho em grupo, a interação, até, por exemplo, sentar junto, um ajuda o outro, um que sabe fazer alguma coisa ensina o outro a fazer, para que a criança não vá se sentindo excluída.
Então, é nessa fase da entrada na escola que a gente vai observar crianças que ficam excluídas, crianças que, às vezes, não dão problema nenhum. Elas ficam quietinhas no canto da sala, ninguém nem percebe. Mas são mais fechadas, mais tímidas? São mais fechadas. Isso pode ser uma questão de timidez e pode ser uma depressão, Algum por distúrbio, exemplo. sim. É. E em que momento procurar um tratamento, doutora? Quando estiver trazendo sofrimento para a criança. Então, se estiver prejudicando essa interação com os colegas, por exemplo, a criança que acaba fazendo xixi na calça porque não teve coragem de pedir para a professora para ir. Então, já é bom, não quer dizer que tenha que levar para o tratamento, mas que já observa que... Ficar atento. Ficar atento que isso já é um indicador. A criança, por exemplo, que os colegas pegam as coisas dela e não devolvem, ela chega quase sem material em casa. Então, isso já é um indicador. Que não sabe se virar, né? Não sabe dizer, não, isso é meu. Não, isso, né? não sabe se defender, não tem atitude, Não tem né? atitude. Então, isso já são pequenos indicadores. Outros indicadores, por que não está querendo ir para a escola, por exemplo? Então, a criança chora ou fica doente só de pensar de ir para a escola. Isso acontece muito, né, doutora? Acontece. A criança pegar um trauma até da escola, né? Porque o ambiente da escola é um ambiente muito assustador no começo. Então, Tudo novo. Tudo novo. E a criança precisa aprender a enfrentar esse ambiente hostil e desenvolver defesas para isso, né? Defesas mentais, emocionais, para que ela possa se colocar ali. E para isso o apoio psicológico é muito importante. É muito né, importante. doutora? E na adolescência, falando um pouquinho dos adolescentes, também começa aquela cobrança de estudos, esporte, que tem que fazer um esporte, tem que ir bem em tudo. Como é que fica a cabeça do adolescente nesse momento? Então, a adolescência é um período à parte, né? Porque ele é um período de crise que tem uma mudança corporal e uma mudança no papel social. Então, se a gente acaba bombardeando... O adolescente, de certa forma, ele já fica ansioso porque ele precisa se inserir num grupo, ele está formando a personalidade dele de adulto. Então, por isso é um período de crise, né? E em paralelo, decisões importantes, né? Como vestibular, estudo, escola, tudo junto. Que grupo que eu faço parte, Sim. né? Eu sou do grupo dos Quem sou eu, roqueiros, né? dos skatistas. Então, é esse desenvolvimento da identidade e a identidade social. Então, se ele vai sendo bombardeado até dentro de casa por um monte de coisas que ele tem que fazer, um monte de exigências a se cumprir, também pode causar um estresse, né? Pode ficar muito pesado para ele. Então, o importante é que ele possa ir escolhendo e os pais ficando nessa posição de suporte, de orientação e ajudando ele também a enfrentar esses perigos, essas situações tão difíceis que são próprias da adolescência. Da né? idade, Da né? idade. E como que é feito o tratamento, no caso com crianças, né? Eu acredito que seja mais difícil, é uma forma mais lúdica, como é que vocês trabalham? A criança, ela, via de regra, ela é menos verbal, né? O adulto, ele consegue falar, eu tô triste, eu fiquei triste porque me fizeram... Expõe o motivo, né? Ele consegue expor e pensar sobre isso, né? O adolescente também, ele consegue até expor e raciocinar sobre Sim. isso. A criança, muitas vezes, ela passou, por exemplo, por uma situação traumática na escola e ela não sabe nem dizer por que ela está triste ou por que ela está com medo. Então, a gente usa a técnica da psicoterapia lúdica, que a gente utiliza alguns brinquedos e algumas atividades como de brincadeira mesmo, e que a criança está contando o dia a dia dela, está contando o que está acontecendo com ela, está expondo os sentimentos dela, sem que ela se sinta propriamente exposta dessa forma. Então, a psicoterapia lúdica é o indicado para a criança. Né? Tem que tomar muito cuidado, né? Tem que prestar atenção. E essa história da escola que a gente estava falando, que muitas vezes a gente ouve muito falar isso, né? Eu chego na esquina da escola, meu filho começa a chorar, não quer entrar, não quer ir, geralmente no início. Tem que tirar? O que a mãe deve fazer? Tira da escola, então, espera um pouquinho, força a presença do filho na escola. O que deve ser feito nesse caso? Procura ajuda? O ideal é que a mãe tente observar e tente conversar com essa criança para saber... Tentar entender o que está acontecendo. Né? Então, porque pode ser, às vezes, alguma coisa que foi assustadora, mas que faz parte do enfrentamento, né? A gente sempre vai passar por situações difíceis na nossa vida. Sim, sim. Então, se a criança passa por mais ela se sente mais forte. Então, passei por essa, eu consigo até coisas mais difíceis, né? Consigo me posicionar de outras formas. Vai servir até como exemplo, né? Isso. Então, eu acho que os pais, eles devem facilitar para que a criança desenvolva recursos internos para poder enfrentar esses perigos, porque viver é perigoso, né? Sim, sim. Então... Em todas as idades, inclusive. Em todas as idades, né?
Então, é importante que ela desenvolva essa capacidade, mas também a gente não pode fechar os olhos para que pode estar acontecendo alguma coisa dentro da escola, né? Às vezes, uma inadequação com os professores, uma inadequação de um colega. Às vezes, um colega, por exemplo, que provocou... Mais agressivo, que faz alguma coisa e a criança acaba não contando, Exatamente. Né? Então, é bom ficar atento a tudo. Eu acho que os pais precisam ser bem participativos com a escola, mas principalmente participativos escutando o que está acontecendo ali com a criança, para que ela possa desenvolver essa capacidade de se defender mesmo, né? Tá certo. Ótimas dicas, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui no VTV da gente. Uma boa tarde para você.